Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre o IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já está inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, essa é a hora, se inscreva no nosso canal para que você sempre receba as notificações, porque sempre tem conteúdo novo aqui. Toda semana tem conteúdo novo de direito do trabalho, processo do trabalho, sabendo que o nosso canal aqui ele é voltado para a prática trabalhista, para concursos de TRT ou aqueles concursos que caiam a prova, questões da prova de direito do trabalho e processo do trabalho, e com certeza, pessoal, também destinado ao pessoal que está fazendo a prova da OAB. É lógico que nós estamos aqui nos debruçando nas últimas semanas sobre o concurso do TRT São Paulo, mas seja sempre bem-vindo você que quer conhecer mais de direito do trabalho e processo do trabalho. E se você já gostou desse tema, dá o like nesse vídeo e aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas que incidente de desconsideração da personalidade jurídica irá ajudar muito a seu amigo na prática trabalhista e para provas de OAB e prova de concurso de direito do trabalho e processo do trabalho. O IDPJ é sempre assunto quente, pessoal. E é por essa razão que nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O que acontece aqui, pessoal? A regra é a seguinte: o reclamante ele ajuiza a ação contra a personalidade jurídica, contra a PJ, contra a empresa. A não ser, claro, aqueles casos de doméstica, por exemplo. É um dos exemplos que eu poderia colocar como exceção. Mas, em regra, a ação trabalhista, a reclamatória trabalhista, ela versa de pessoa física, reclamante, contra pessoa jurídica, reclamado, empresa. A partir desse momento, quando ocorre a sentença, depois de transitar em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso, se a parte reclamada, a pessoa jurídica, não pagar espontaneamente o valor da execução, o valor da condenação proposto ali na sentença, ocorrerá a fase de execução. O que é a fase de execução? Quando o reclamado, quando o condenado não paga espontaneamente, a parte requerente, a parte reclamante, vem ao judiciário já na fase de execução, requerendo que o juiz obrigue essa empresa a pagar de forma coercitiva. Esse termo coercitivo, esse termo coerção é muito ligado à fase de execução. E não poucas vezes, quando o reclamante ou o exequente ele já está nessa fase de execução e ele está tentando executar, você sabe que processo civil ou processo do trabalho é um complexo de atos, são vários atos que vão seguindo ali. Primeiro você vai intimando ele para pagar espontaneamente. Depois, se ele não paga espontaneamente, você provavelmente vai tentar penhorar bens para que possa satisfazer o seu crédito. Logicamente, nesse primeiro momento, você vai penhorar os bens da pessoa jurídica, da empresa, ou então vai tentar bloquear a conta da pessoa jurídica e essa empresa. Só que, repito, é muito comum que quando você vá penhorar uma conta dessa pessoa jurídica, não tenha
um centavo nessa conta. Às vezes tem R$10 nessa conta. Às vezes não tem nada. Ou então você vai penhorar, por exemplo, na boca do caixa, ou você vai penhorar, por exemplo, algum bem que esteja na sede dessa pessoa jurídica. Não tem nada, às vezes não tem bem nenhum ali. Cá entre nós, muitas vezes você nem encontra esse executado. Aí, nessas situações que você ou encontra o executado e você não encontra nenhum bem para executar, seja de bem móvel ou imóvel, ou no caso que você nem encontra essa pessoa jurídica, é nessas situações que o exequente, o autor, irá se valer do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ele vai, a partir do momento que ele tentou todas as formas de execução contra a empresa, ele vai pedir para o juiz para que desconsidere a personalidade jurídica e abra caminho para que ele entre na pessoa física do sócio ou administrador ou dono da empresa. Ele chega lá na conta daquela PJ, não tem nada. Ele chega lá na sede da empresa, não tem nada que sirva. Ela fala: excelência, esse executado está fraudando o judiciário, este executado está se utilizando de abuso de direito. Inclusive, pessoal, quando nós falamos de DPJ, quando nós conversamos aqui de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, repito, grave essas duas palavras: fraude e essa expressão abuso de direito, porque a fraude e o abuso de direito são os fundamentos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E são essas palavras-chave, esses termos-chave que uma banca examinadora, uma banca de TRT, por exemplo, ela adora perguntar. Quando você está numa prova e o enunciado da questão, ele coloca esses dois termos, fica atento, porque podemos estar falando aqui do incidente de desconsideração. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, lá na CLT, você vai encontrar lá no artigo 855A. E a partir dali, você vai estudar um pouquinho dessa IDPJ. Já te passei o conceito. Antes do conceito, eu tentei puxar para você aqui como é que funciona um pouco da prática trabalhista, para você entender esse raciocínio, porque muitas vezes você lê a letra fria da lei se você não atua, e você pode até ler num livro de doutrina ou na CLT e não entende o porquê das coisas. Já te expliquei aqui o porquê que existe e qual é o efeito que traz. Agora nós vamos para a lei. Já falei para você no artigo 855A que traz o caput ali. Só que não é só o caput que eu quero conversar com vocês. No parágrafo 1º, pessoal, do artigo 855A da CLT, ele nos traz a seguinte informação: das decisões interlocutórias. Olha só, estamos falando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí o legislador fala aqui para você, que isso é importante: das decisões interlocutórias que ele acolhe a IDPJ ou que ele rejeita a IDPJ, caberá, inciso 1º, na fase de conhecimento. Repito, preste atenção, nós estamos conversando aqui sobre decisão interlocutória. Aí eu te pergunto, aqui no processo do trabalho, em regra, no processo do trabalho, de decisão interlocutória, cabe recurso?
Pois é, pessoal, não cabe recurso de decisão, não cabe recurso imediato, é assim que fala a legislação, não cabe recurso imediato de decisão interlocutória. E esse é o primeiro ponto que você precisa conhecer. Por quê? Ele vai falar aqui, ó, das decisões interlocutórias e você já, decisão interlocutória, não cabe recurso. Aí ele vai botar aqui, ó, da fase de conhecimento, e ele já deixa claro, seja de acolhimento da IDPJ ou de não conhecer, de rejeitar a IDPJ, no processo de conhecimento não cabe recurso imediato. Lembra que eu conversei com vocês sobre procedimento de processo de execução, fase de execução ou fase de conhecimento, processo de conhecimento? Pois é, no processo de conhecimento, ou como ele falou aqui, ó, na fase de conhecimento, quando estivermos conversando de IDPJ, não cabe recurso imediato. Só que no inciso 2 tem outra história aqui. Se estivermos no IDPJ, estivermos conversando sobre o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, na fase de execução, caberá agravo de instrumento. Pois é, porque a regra de não conhecimento de recurso, de decisão interlocutória, é em fase de conhecimento. Agora, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe essa possibilidade de entrar com incidente de desconsideração sem ser na fase de execução? Existe essa possibilidade, embora ela seja muito menos utilizada. Por quê? Porque, em regra, para o juiz acolher um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a parte requerente, além dela demonstrar a fraude e o abuso de direito, em regra, ela tem que trazer informações que deixem clara a existência de fraude ou abuso de direito. Por que precisa isso ser muito claro? Precisa de prova cabal, prova robusta. Porque, pessoal, você vai desconsiderar a personalidade jurídica, você vai direto para o CPF do ser humano. Não pode, a qualquer momento, você invadir a esfera pessoal, privada. Então, por isso que, em regra, é já na fase de execução, depois que você exauriu todas as possibilidades. Depois que você, cá entre nós, depois que você viu várias portas e várias janelas fechadas, você tentou citar, não conseguiu, você tentou intimar, mandou por edital, só conseguiu por edital, tentou fazer um monte de coisa, tentou a conta 1, tentou conta 2, tentou penhorar, depois de um monte de coisa, que muitas vezes o juiz ele libera o incidente de desconsideração. Às vezes, dependendo do TRT que você está, não precisa chegar a tudo isso, mas não se surpreenda de que você, por exemplo, você está lá na fase de execução, logo de cara o reclamado não pagou, você já pediu incidente de desconsideração, não se surpreenda se o juiz falar, não, calma aí, cara, você precisa, antes de eu te deferir essa medida, que é uma medida de exceção, porque você entrar no CPF da pessoa é uma exceção. Você vai precisar percorrer e demonstrar que você tentou de várias formas. Pode ter um juiz ou outro que corte esses caminhos, mas a grande maioria, ele não vai te liberar de cara. E por essa razão, nem todo mundo, embora na lei não haja nenhum impedimento, na maioria das vezes a pessoa não entra com o IDPJ na fase de conhecimento, mas não existe impedimento legal. E há advogados
que entram com o IDPJ. Em algumas vezes, caso ele satisfaça todos os requisitos que eu acabei de falar aqui para você, o juiz possa deferir. Mas como isso já é bem mais difícil de você conseguir lá na fase de conhecimento, geralmente o IDPJ já é aqui na fase de execução. Mas fica atento a essa possibilidade. Então, pessoal, quando chega nesse ponto aqui, na fase de execução, se você entrou com incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja no acolhimento ou na rejeição da IDPJ, caberá agravo de petição. Por quê? Não se esqueça que lá na teoria recursal, da mesma maneira que existe o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias de imediato, também existe a regra de que, na fase de conhecimento, temos o recurso ordinário, mas como estamos falando aqui de fase de execução, nós não utilizamos o recurso ordinário, utilizamos sim o agravo de petição. E são esses detalhes. Olha, perceba aqui que tem várias informações aqui. Estamos falando de fase de conhecimento, falando de fase de execução, recurso cabível da sentença em fase de execução, princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Olha quantas informações nós temos aqui que podem ser muito úteis para essa prova sua. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.